Quando eu pensei em fazer esse vídeo, meu objetivo não é bater de frente com ninguém. O meu objetivo é relatar fatos e passar as informações para vocês chegarem às conclusões. Então vamos lá, eu gosto de olhar de uma maneira geral. Nós no Brasil, nós estamos numa situação bem diferente dos europeus, mesmo apesar da cepa Delta estar aqui dentro. A cepa Ômicron eu estou desconfiado que está chegando, porque aumentou um pouco os casos, mas casos leves, que eu não estou nem tendo que entrar para uma segunda fase de tratamento que a gente trata em casa. Então, você fica pensando, qual é a situação do Brasil? A situação do Brasil hoje é de números em queda. Tem umas teses para isso. A minha tese principal é que nós enfrentamos uma cepa amazonense e não existe a menor dúvida de que quem vence a doença fica com uma imunidade longa e duradoura, infinitamente superior às das vacinas existentes para a primeira cepa. Por que isso? Porque quando você pega a doença, você elabora uma resposta para várias proteínas, não só para a proteína que as vacinas, dita vacinas, mas é uma terapia genética que a gente fala, porque não temos estudo, não temos conceito, nunca foi usada essa tecnologia antes, e elas produzem a proteína spike, que causa toxicidade. Isso é um fato. Então, o que acontece? Por isso que quem pegou a doença, vence a doença, tem imunidade duradoura. Agora, vamos lá, isso é fato. Agora que vocês aprendam a observar. Significa o quê? Quantas pessoas vocês viram que já pegaram a doença e que se infectaram? Quantas pessoas vocês viram que pegaram a doença e se infectaram? Foram poucos. Depois a gente vê os estudos, fizeram um estudo recente, a hora que fizeram uma peneirada nesses casos ditos de reinfecção, eram falsos positivos lá atrás, que aconteceu demais. Eu vi 3, todas leves. A minha equipe já atendeu perto de 6 mil, não contei. Mas eu pessoalmente, já vi mais de 1.000 casos. Mas quando a minha equipe vem, eles voltam aqui comigo no consultório. Então isso é um fato. Imagina quantas crianças já pegaram a doença. Qual é a necessidade? Vamos analisar. Essas vacinas não são em caráter emergencial? O fabricante não enganou a gente, ele não tem estado de segurança. Aliás, ele não garante e não se responsabiliza por nada. Não tem essa responsabilidade. Ele ainda fala que só vai soltar os estudos em 2023 e quando foi pressionado em 2076. Então vamos olhar the whole picture do Brasil aqui. Nós estamos com as UTIs lotadas de crianças, as crianças estão morrendo. Os meus colegas pediatras que trataram essa doença, quanto eles perderam? Eu estou aqui, eu não conheço nenhuma. Ah, mas isso não é ciência. Desculpa, observar, a gente observava, vocês perderam, infelizmente, nós perdemos entes queridos, vocês perderam entes queridos. Na época que estava com a cepa amazonense, era só observar. E a gente via que não tinha reinfecção, mostrando a probabilidade. Isso é observação. A ciência da observação, ela é que faz com que a gente elabore teses para discutir. Então, por exemplo, hoje não existe uma situação emergencial para você sair vacinando criança com algo que a gente não sabe o que vai acontecer agora. A gente já sabe nos adolescentes. Chegou perto de mim complicações adolescentes. Nunca chegou perto de mim uma fatalidade com criança. E as complicações são da mais simples, dor de cabeça, dor na perna, até as mais complexas que eu não vou falar aqui. Então o que acontece? Só vale correr o risco se o risco de você pegar a doença é muito grande. No presente momento, nós estamos numa situação de controle quase com valores endêmicos. Eu acredito que a Ômicron vai aumentar o número de casos, mas não vai nem lotar o hospital, nem matar gente. Nos Estados Unidos não morreu ninguém ainda. E o inglês que morreu lá, a gente quer saber o que esse camarada tinha, se era uma característica individual, a gente não acha. As crianças que nesses 2 anos, quase 2 anos, infelizmente faleceram, você quer saber, porque é uma exceção. Então a exceção você vai estudar para entender por quê. Porque não é a regra você ver alguma criança ruim. Então eu quero que vocês entendam o seguinte: isso é apenas um aspecto. O momento atual do Brasil não exige medidas emergenciais. A vacina, ela não controla nem transmissão, nem disseminação. Pode ter sido maravilhoso nos últimos 2 meses para diminuir a UTI, isso eu sou grato às vacinas, aqui é imparcial.
Agora, por isso que eu analiso o custo-benefício. Agora, você colocar em risco criança sem argumentação, nunca aconteceu isso na história da humanidade, uma vacina ser colocada nessas circunstâncias. E eu não estou preocupado se aqui com o Instagram, eu quero que quem é um algoritmo isso aqui, mas eu quero que essas pessoas tenham um pouco de consciência e entendam que estão botando risco. Lá nos Estados Unidos, quando você vai atravessar a rua, o colega é educado. Eu falei, nossa, que educação, quando eu morava lá. O americano falou, é educação, mas eles têm medo de receber ação judicial se eles atravessarem, o carro atravessar e esbarrar 1 milímetro no pedestre. Porque aí vai ter quem se responsabilizar. O que me assusta é que os colegas vão indicando como se soubesse que a coisa é segura. E quem vai ser o responsável se tiver uma situação? Cadê a urgência para fazer essas vacinas? Eu estou aqui observando desde março de 2020. Eu gostaria que essas instituições, etc., viessem falar com quem está tratando. Eu quero ver qual é o argumento que tem para botar as crianças em risco. Eu dei uma entrevista que eu estava apavorado. Agora eu estou aterrorizado. Então vamos pensar. Eu fico olhando pessoas dentro de máscara sozinho no carro. Ela não está raciocinando. E aquele Matthias Desmet, ele descreve a psicose em massa. As pessoas param de pensar. Então eu quero que vocês pensem em 3 premissas. O Brasil não está numa situação emergencial. Fato. Fato número 2. As vacinas não contêm infecção e transmissão. Estamos vendo lá gente que tomou o booster com a 3ª dose e está se infectando. Então o que acontece? Se as crianças já têm um quadro leve, qual é o benefício que você vai trazer para essa criança vacinando e nem para a sociedade? Porque eles transmitem menos do que as pessoas de 50 anos, saiu um estudo no Lancet aí agora. Então, gente, premissa número 1, o Brasil não está em situação emergencial. Premissa número 2, não temos a menor noção de segurança e pelo que a gente conhece da tecnologia dessa vacina, a gente sabe que existe riscos em potencial muito grandes, que não foram estudados. O fabricante só observou durante 2 meses. Então você não sabe o que acontece depois de 2 meses. E ninguém está se responsabilizando por esse risco. Então eu quero que a gente pense com os nossos dados e vamos parar de imitar erro dos outros. Eu, com muito orgulho, quero dizer que foi aqui no Brasil que a gente iniciou, vários médicos absorveram essas ideias, no mundo ocidental, o primeiro tratamento que fazia diferença eficaz. Nasceu aqui no Brasil. Então, eu quero que vocês voltem a pensar e quero vocês que estão aprovando a situação, eu estou à disposição para discutir, para argumentar, para ver, para tentar parar com esse risco. E você que é avó e que é mãe, pergunta para o seu médico qual é o argumento, qual é o embasamento que ele tem para indicar. Não é urgência, não é índice de fatalidade nas crianças, também uma Maria vai com as outras. Talvez porque com a psicose em massa, as pessoas perdem o discernimento. Então, estou muito triste, estou emocionado, eu estava apavorado, agora eu estou aterrorizado. Eu quero que ninguém pode obrigar o seu neto ou o seu filho a tomar vacina. Eu sou a favor de vacina, mas você tem que analisar todo o contexto. Eu sou a favor de vacina para grupos de risco, até o momento, até mostrarem que realmente está ajudando, e eu observo isso. Mas para a criança não existe um argumento lógico, e essas pessoas que estão aprovando, elas vão ter que ter a consciência muito tranquila, e eu gostaria muito que essas pessoas que estão aprovando sejam responsabilizadas no caso de uma catástrofe. Um beijo enorme, estou trabalhando, sou imparcial e estou falando aqui com o coração para vocês.
Fiquem bem, tenham um bom fim de semana dentro do possível.